Olá pessoal, eu acabei de concluir mais uma leitura e dessa vez eu li Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, um livro editado no Brasil pela Thomas Nelson Brasil e um livro de apenas 207 páginas. E eu sei que essa vai ser a primeira vez que eu vou ter que iniciar uma resenha praticamente fazendo defesa de um título de um livro. As pessoas, quando ouvem pela primeira vez falar nesse livro, geralmente elas são levadas a pensar que esse é um livro, uma literatura, em que o autor ele vai falar sobre o inferno, vai falar sobre o diabo, sobre o demônio, e por vezes elas se sentem temerosas de ler esse livro, pensando que vão ter acesso a um conteúdo desagradável. Mas calma, primeiro porque o C.S. Lewis ele não vai falar tecnicamente sobre o diabo nessa obra, e segundo porque essa é uma leitura muito interessante e divertida sobre como nós devemos encarar as tentações. Se uma pessoa me pede para definir o conteúdo que C.S. Lewis trabalha nessa obra, geralmente eu defino da seguinte forma. Eu digo para ela que esse é um livro em que C.S. Lewis ele vai falar sobre a dinâmica da tentação na vida dos homens. Essa é a ideia geral. Ele vai falar, sim, em alguns momentos mencionar o diabo, ele vai em momentos mencionar os demônios, mas o grande foco do livro é poder falar sobre como o ser humano ele interage com as tentações. Como é que o livro está então dividido? O livro é dividido em duas partes, uma maior com 32 cartas e uma menor com praticamente 30 páginas. E nessa primeira grande seção, o C.S. Lewis então vai montar o seguinte quadro. Um diabo velho, ele está aconselhando o diabo novo como é que ele pode atrapalhar a vida dos homens. Esse diabo velho ele tem um nome, o nome dele é Maldanado, e o diabo novo, que seria o sobrinho do diabo velho, tem o nome de Verme Lindo. E ele então recebe conselhos do tio para poder atrapalhar a vida de um determinado sujeito a quem ele chama de paciente. E aí é interessante porque, como são cartas, nós geralmente vemos as palavras do Maldanado. Quando a gente vai ouvir alguma opinião do Verme Lindo ou algo que aconteceu com ele, nós ouvimos isso através das palavras do Maldanado, no qual ele se refere que recebeu as cartas, alguma informação nas últimas cartas que o Verme Lindo enviou para ele. Então é um diálogo que você praticamente, durante todo o livro, você vai ouvir o Maldanado dando conselhos para o seu sobrinho, o Verme Lindo. E quais são alguns pontos altos da obra? Primeiro foi a minha surpresa quando ele vai falar sobre Deus. Como o C.S. Lewis ele está dando então voz a um personagem que é um demônio, todas as vezes que o Maldanado vai aconselhar o seu sobrinho sobre alguma prática e ele tem que se referir a Deus, é interessante porque ele usa a palavra inimigo. E C.S. Lewis faz isso já no primeiro capítulo. O Maldanado vai se referir a Deus, se referir a Jesus Cristo, e ele usa a palavra inimigo, invertendo um pouco as coisas para o leitor. Geralmente, quando a gente pensa na fé cristã e a gente fala na palavra inimigo, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é a figura do diabo, do demônio, da ação demoníaca. Mas aqui, o C.S. Lewis colocou essa palavra na boca do Maldanado para se referir a Deus. E ele faz essa inversão. Todas as vezes que ele vai usar a palavra inimigo, ele se refere ou a Cristo, ou então ao Deus Pai. E todas as vezes que ele vai usar a palavra Pai, ele vai se referir a Satanás, o rei das trevas mesmo. Então vai ter essa inversão aqui que dentro da obra acaba sendo um elemento muito interessante, que dá muito peso e torna a obra em certo sentido divertida. O outro ponto muito interessante da obra também é um fator ligado à história. C.S. Lewis ele escreveu essa obra em 1942. E em 1942 nós estávamos vivendo o período da Segunda Guerra Mundial. E é interessante porque o próprio C.S. Lewis ele não omite isso da obra. E a pessoa a quem o Verme Lindo ele está tentando atrapalhar na fé, ele está na verdade vivendo esse período, um período de incerteza, um período de dúvidas, e o Verme Lindo inclusive vai tentar usar isso para tentar atrapalhar o seu paciente. Então, essa primeira sessão, esse primeiro grande bloco que vai ocupar boa parte do livro, são 31 cartas, e o C.S. Lewis vai abordar os mais diferentes problemas, os mais diferentes elementos, para falar como é que determinadas tentações podem nos atrapalhar na fé. É claro, são 32 cartas, algumas interligadas, algumas soltas dentro do contexto, mas que no final montam todo um bloco, toda uma história com início, meio e fim. E é claro, não tem como eu fazer aqui um resumo de carta após carta, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas eu queria pelo menos fazer alguns destaques aqui sobre algumas tentações que C.S. Lewis aborda nessa obra. Então a carta 1 ela começa com o Maldanado dando alguns conselhos para o seu sobrinho sobre como é que ele vai atrapalhar a vida do seu paciente com relação à verdade. Ele vai dizer que nem sempre o melhor caminho para atrapalhar a vida de uma pessoa com relação ao conhecimento da verdade de Deus é simplesmente impedir que ela tenha acesso à própria palavra de Deus.
Ele vai dizer que, às vezes, ele pode atrapalhar a vida dessa pessoa simplesmente mostrando para ela que ela tem uma vida muito atarefada ou uma vida muito corrida. Então você não precisa, verme lindo, impedir que o seu paciente tenha contato com a verdade. Você precisa simplesmente sugerir a ele que ele pode deixar aquela verdade, aquela novidade para depois. E assim você pode atrapalhá-lo de uma forma que ele não perceba aquilo que está diante dos seus olhos. Esse é o primeiro conselho do mal danado e parece que as coisas não dão muito certo. O verme lindo ele não é muito bem sucedido, de forma que na carta de número 2 já vem a grande novidade que perdura durante todas as outras cartas. O paciente do verme lindo ele acaba se convertendo ao cristianismo, ele acaba aceitando a Cristo Jesus. E a partir da carta 2 até a carta de número 31 são simplesmente conselhos do mal danado, no qual o verme lindo vai ter que interagir agora com essa novidade na vida do seu paciente. E aí ele vai abordar temas com relação à oração, como é que ele pode atrapalhar a vida do seu paciente com relação à oração, com relação à comunhão com outras pessoas, com relação a relacionamentos. Um ponto que eu achei interessante é quando ele aborda a ideia de oração. E é muito semelhante ao conteúdo da primeira carta, no sentido de dizer, olha, a forma como você vai atrapalhar o seu paciente não é simplesmente impedi-lo de orar. Muito pelo contrário, você pode até deixá-lo orar, mas você vai tentar atrapalhá-lo quanto ao sentido e o valor da oração, fazendo com que ele sempre desvie o foco daquilo que a oração deve exercer na vida dele. E é interessante porque, nesse ponto, às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Nós somos ensinados nos nossos dias, principalmente, a pensar que qualquer tipo de oração é válida. Mas quando a gente olha na palavra de Deus, lá em Tiago capítulo 4, a gente vai ver que, muito pelo contrário, a teologia bíblica vai sugerir para a gente que Deus não ouve as orações que são feitas com intenções meramente pecaminosas. E esse vai ser o elemento que o mal danado vai levar em consideração na hora de dar esse conselho para o seu sobrinho. Faça com que o seu paciente ele ore, mas pelos motivos errados. Ou ao orar, faça com que ele se centre em si mesmo e não no nosso inimigo, que no caso seria então Deus. Então dessa forma é muito interessante essa argumentação, porque ele busca mostrar que, às vezes, até numa prática espiritual, nós podemos ter uma atitude completamente reprovável e pecaminosa. Um outro elemento que eu achei interessante é quando o C.S. Lewis, por meio do mal danado, vai abordar a ideia do humor. E às vezes a gente não percebe como é que o humor ele pode nos atrapalhar na fé. Por exemplo, tem um momento em que o paciente do verme lindo, ele conhece um grupo de pessoas que não são cristãs. O mal danado vai dizer que o verme lindo deve então incentivar aquele paciente a ter uma vida dupla. Na igreja ele vai ser uma coisa e fora da igreja ele vai ser completamente outra. E nessa vida dupla, uma das coisas que o verme lindo deveria explorar era a ideia de humor e ensinar o paciente dele a ter prazer em piadas e principalmente em piadas que pudessem desvirtuar a fé cristã. E é interessante porque nesse momento ele não vai dizer, olha, faça seu paciente ter prazer em piadas imorais, faça com que seu paciente ele tenha prazer em piadas de duplo sentido. Não, ele vai dizer, faça com que seu paciente ele tenha prazer em fazer piadas com aquilo que deveria ser sagrado. Faça seu paciente ter prazer em fazer piadas com aquilo que deveria ser santo na vida dele. Então faça com que ele brinque com a palavra de Deus, faça com que ele não olhe para aquilo que deveria ser uma urgência na vida dele. Por exemplo, se ele está cometendo um pecado, faça com que ele olhe para aquele pecado que ele tem cometido com ares de humor. Assim ele vai sentir uma leveza com relação ao erro e não vai perceber que aquilo que ele está fazendo é realmente algo que precisa ser abandonado ou algo que afeta o relacionamento dele com o nosso inimigo. Então, são sacadas bem interessantes e reflexões bem pertinentes. E perceba, por mais que o C.S. Lewis ele tenha colocado dois personagens que são demônios, mas a intenção dele não é falar sobre os demônios. A intenção dele a todo momento é poder fazer com que nós reflitamos, pensemos como nós interagimos com determinados pecados, com determinadas práticas e como elas podem nos afetar na fé. Esse primeiro bloco então termina na carta 31 e é claro, eu não vou contar qual é o final da história aqui para não estragar surpresa para você quando você for ler esse livro, mas vale muito a pena e é um livro interessante e um livro que pode lhe fazer pensar muito bem sobre como às vezes nós nos relacionamos com a tentação e como as tentações podem causar realmente um prejuízo na nossa vida com Deus e como o pecado estraga o nosso relacionamento com o Senhor. E bem, para quem que eu indicarei essa obra? Eu tenho me preocupado muito em trazer livros ou resenhas de livros aqui para o canal em que as pessoas que não têm o hábito de leitura possam desenvolver esse hábito.
E eu acredito que esse é um dos livros que pode lhe ajudar com relação a isso. Não é uma leitura densa, não é uma leitura pesada, é um livro que é muito agradável de ser lido e um livro que vai lhe ajudar a refletir sobre alguns elementos da fé. Então, pessoal, essa é a nossa resenha de hoje, o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson, Brasil. Nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo com alguma outra pessoa. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.